Já deram até um nome para esses casais. Eles se chamam DINKs, Double Income, No Kids. O que significa que esses casais, homem e mulher, ganham mais ou menos a mesma coisa, querem fazer muito dinheiro e não querem crianças. Vou estabelecer um perfil que foi dado pelo próprio IBGE. Eles têm entre 25 e 40 anos, focam nos estudos e no crescimento profissional. Gostam de desafios, mas não ficam mais de 3 anos em nenhuma empresa. Mudam o tempo inteiro, inclusive de casas e apartamentos, gostam de viajar e quase todos têm um hobby. Cláudia, nós não somos DINKs, mas a gente corre o risco de ter filhos DINKs. O que você teria a dizer, por exemplo, para sua filha sobre essa opção, ou sobre a opção de se ter família? Que tipo de direcionamento você daria? Tadinha da minha filha, eu acho que eu turbino ela desde que ela nasceu. Ela é acelerada, né? Então, assim, eu sempre fui muito independente e queria conquistar muita coisa, então eu sempre fui criando ela para isso, assim. Então, eu acho que hoje ela tem 15 anos, mas já tem uma vivência muito mais do que muita garota de 15 anos, né? Já viajou sozinha? Viajou sozinha, já foi 3 vezes participar de intercâmbios. Com 11 anos, ficou 30 dias fora de casa, sem comunicação com o pai e com a mãe. Interagiu com outras culturas. Faz teatro, faz música, canta. Então, assim, realmente isso tem um lado bom, que é desenvolver o relacionamento. Hoje ela é, inclusive, líder na escola, escolhida pelos próprios alunos. Então, assim, tem essa vivência. De outro, eu não sei como ela vai administrar essa questão pessoal, mas ela tem uma vontade de ir embora do Brasil, de estudar lá fora, de trabalhar numa grande empresa, de ser dona de uma grande revista. Então, ela pensa que uma família, que ela gostaria de ter, de repente, uma família maior, né? 2, 3 filhos. Porque eu acho que é porque é filho único, pensa que talvez pudesse ter uma coisa mais... uma família mais motivada, com muita gente dentro de casa. Ela adora a família, ela adora quando a gente se encontra, toda a família estendida, ama isso. Todo mundo almoça junto, janta junto. Ela tem esse lado familiar, mas tem esse outro lado. Eu não sei como ela ainda vai conciliar as coisas. Mas, assim, o importante eu acho que é ter equilíbrio, né? Você tem que ensinar também a criança a ter equilíbrio. Nem uma coisa, nem outra. As coisas têm que também ter uma certa... Porque, assim, isso faz parte do seu equilíbrio pessoal também, né? Você saber e do céu ao inferno em segundos. Você tem que ter uma vivência aí que te possibilite, claro, estar inserida nesse mercado atual que te exige bastante, né, conhecimento e cada vez mais você ter essa interatividade multicultural que as viagens proporcionam, os estudos proporcionam, mas também tem que ter a sua realização pessoal. Eu acho que é decisão pessoal, né? Porque as pessoas também gostam de padronizar os comportamentos. Então, e quando você tem um comportamento fora da grande maioria, você tem um dedo apontado para você. Ainda é assim, Você já passou por isso, assim. Mariângela? Eu passei, porque, considerando que eu não sou da nova geração, quando eu decidi não ter filhos, enfim, na verdade eu nunca tive isso, assim, quero ter filhos. Se acontecesse, ok. Mas depois de um certo tempo de casada, de 3, 4 anos... Todo mundo começa a perguntar. Muitos questionamentos. Quando você vai engravidar? Quando você acaba de casar, eles já querem saber qual é o primeiro filho. Não, e assim... E foi complicado porque, assim, tinha uma época que eu era muito questionado em todos os lugares que eu ia. As pessoas ficavam, assim, horrorizadas, como se tivesse... Feito uma opção nada humana, né? Nada humano, enfim. Nossa, você não é normal. Nossa, você não tem amor no seu coração. Foram tantos questionamentos, tanto, assim, o dedo apontado na minha cara, mas eu sempre tive isso tão resolvido dentro de mim. Sempre fui muito tranquila em relação a isso. Então, isso não me incomodou. Até quem tem um filho é assim. Mas você só tem ela? Só tem um? Não vai ter irmãozinho? Mas sabe por quê? Eu acho que tem uma coisa assim de ter as pessoas se espantam. É o maior amor do mundo. Não existe outro igual. Já dei minha contribuição para a reprodução da espécie humana. Tá bom. Já tá ótimo para a sociedade. Uma vez uma pessoa veio questionar uma série de coisas e apontou o dedo e falou assim, você fala isso porque você não é mãe. Você não sabe o que é o amor de uma mãe. Não, realmente eu não tenho esse conhecimento de amor de mãe. Mas eu tenho amor de família, eu tenho mãe. Eu acho que existe, sim, um amor visceral em relação aos filhos. Você tem uma coisa de defesa, né? Quando alguém vai fazer alguma coisa, você tem vontade de matar a pessoa logo. Mas eu acho que isso... Ok, é um amor. Eu sempre tive uma preocupação, assim, de que o meu casamento fosse mais importante do que os meus filhos. No sentido de que os meus filhos vão embora. Sim. Eles não vão ficar comigo. Então, eu acho que a preservação do relacionamento deveria ser do relacionamento que você tem, não com os filhos. E às vezes você não tem filhos. Sim, então, e você vai ter que sobreviver. Antigamente era assim. As crianças eram a última que comia. Sim, mas hoje a criança entra no principal lugar da mesa, tem o primeiro prato. Mas tanto que isso é bíblico, né?
na Bíblia diz que primeiro o cônjuge, depois os filhos. Isso é bíblico, inclusive. Eu nem sabia disso, mas... Mas hoje a sociedade não é assim. Hoje a educação, inclusive, que fazem as crianças até ter uma autoestima elevada, não entender as frustrações, é devido a isso. Eu acho que eles têm uma autoestima equivocada, né? E problemas no relacionamento, que às vezes a mulher, quando gera o filho, ela abandona um pouco o relacionamento, ou muito o relacionamento, ou vai dormir no quarto do filho, e às vezes você acaba relegando o teu relacionamento. O papel de mãe te faz uma outra coisa. Não pode confundir, não, são duas coisas. Duas coisas. Não, daí você acaba relegando o teu relacionamento para poder ser mãe, mas você tem um cônjuge ali, um companheiro que precisa de você, que precisa conversar. E a mulher se dedica muito à maternidade e esquece um pouco essa outra parte. Já pensou, os filhos saem, né? O ninho fica vazio, e aí como é que você restabelece de uma vez só, né? Oi, depois de 20 anos você vai conversar, né? É verdade. Vai conversar com o cônjuge. Oi, 20 anos, o que você fez? Ou então vai conversar sobre os filhos, né? Nossa, eu detesto quando sai só a gente. Da nossa geração, de mulher que não optou por não trabalhar para poder ficar em casa cuidando dos filhos. Quando chega com uns 40, 42, 43 anos, e os filhos já se formaram e já estão saindo de casa, elas sentem o tal do síndrome do ninho vazio, e querem ir para o mercado de trabalho com essa idade, porque o marido estabeleceu uma carreira. Essa construção nessa idade é dura, mas hein? daí tem atividades que elas podem fazer. Agora, as pessoas com 40, 45 anos vão ter uma abertura enorme de emprego de trabalho, porque não vão ter mais jovens. Patrícia, algumas vão, inclusive, trabalhar com evento. Ou com publicidade, vai saber, né? Não, mas assim, acho que a atividade tem muitas para elas fazerem, mas elas sentem necessidade de serem úteis, porque durante 20 anos elas foram úteis, buscando, levando filho, levando médico, cuidaram da casa sozinho, enquanto o marido fez a carreira dele, tinha que trabalhar para prover o lar. E agora ela sente esse vazio, porque ele fez a carreira, ele tem que continuar trabalhando e ela tem que se ocupar. Agora, a gente até falou de questões públicas, né, que em relação a essa questão das novas gerações e tal. Mas a gente tem que pensar também que os jovens, a maioria dos jovens hoje está na classe baixa. Não é classe com maior poder aquisitivo. E esses jovens estão tendo baixa qualificação ainda. Então, é uma questão educacional. Quer dizer, o Brasil perde os jovens que ele tem, a grande maioria dos jovens, sem a preparação para entrar no mercado de trabalho mais competitivo, mais tecnológico, mais formação. Só que então, isso ainda também tem mais complica. Filhos, viu? Eu acho que a classe mais alta tende a ter menos filhos, Exatamente, né? por isso. Então, os jovens estão mais na classe baixa. Então, a gente tem que, acho que tem essa preocupação social de inclusão, né, de educação, e as próprias empresas vão sofrer isso com a questão do mercado de trabalho. Eu acho que não dá mais para a gente definir que caminho as mulheres vão seguir, com filhos ou sem filhos, com atividade profissional ou sem atividade profissional. Mas é importante que se abra o diálogo e que a sociedade se prepare para essa nova fase, para essas novas mulheres e para essas novas famílias. Obrigada, meninas. Voltamos na semana que vem. Tim, 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 faz o tamborim, tim, 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 e o viola faz tim-dom.